É aí que aponta o podcast que tem que brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Filho de IE, aqui no nosso canal, nas plataformas de áudio do Sabistas da Depressão. Hoje nós voltamos com o IE News, que esse mês vem mais para lembrar de você o que aconteceu em Santos, Vitória, Rio e São Paulo, ok? Hoje é mais um resumão, não tem muito o que dizer, o mundo carnavalesco está muito parado. Ironicamente, né, faltando aí pouco mais de 50 dias para os desfiles de Vitória, também, né, 50 dias para o Carnaval de Rio e São Paulo. Mas, ironicamente... Plena quarta-feira de cinzas, que a gente grava um dia antes, para quem não sabe, em plena quarta-feira de cinzas está tudo parado. Hoje, você, a partir do momento que está assistindo, é quinta-feira, provavelmente, que é quinta-feira que é lançado. É só o Leandro Vieira na praia, com seu chapéu gigante, é a única coisa que... Não, hoje ele estava com a Maju e com o Alex Escobar no Barracão da Mangueira, já mostrando já o movimento da Globo que vai lançar. Isso aí a gente vai falar durante o News. O que a Globo vai lançar a partir do dia 7. Provavelmente. Bem, vamos começar aqui por Santos, que é o carnaval quase cancelado. O clima não é nada animador para as agremiações cientistas, que, ao que tudo indica, permanecerá por mais um ano sem atividades carnavalescas, né? No caso de desfile, né? Recentemente houve uma live que reverteu recursos para as escolas feita pela Liga. O presidente da Liga Santista comentou em entrevista ao jornal A Tribuna de Santos, tá? Tem a TV Gazeta, né? Mas tem a TV Tribuna, que são nomes parecidos, né? O Fábio Prigoda, acho que é isso. Explica, por exemplo, que a maioria das escolas parou com os trabalhos de barracão, o custo era muito alto e sem uma definição não tem sentido continuar. O presidente da Liga disse que a sobrevivência das agremiações é preocupante por causa da falta de renda. Elas estão tendo muita dificuldade, se mantêm neste momento, com a ajuda de suas comunidades que estão fazendo um trabalho incrível. O presidente coloca o título da matéria, que ele diz que ele vê que há um certo preconceito em relação às escolas, e a prefeitura, numa resposta ainda mais ridícula, disse que a decisão do cancelamento foi em comum acordo com a Liga. Mas um dos argumentos que o presidente diz exatamente que eu não moro em Santos, não moro no Guarujá, então eu não vou em Santos para saber se aconteceu. Mas alguns eventos estavam acontecendo em Santos, inclusive aqui no Guarujá, e é um carnaval quase cancelado, né? Só precisa ser oficializado, acho. Inclusive passeio de jet ski, de político, tudo acontecendo durante o carnaval. Eu fui andar de bicicleta, tinha várias pessoas ali paradas na frente do forte. Uma loucura. Mas é um carnaval quase cancelado, né? Acho que não tem muito o que ser comentado. Acho que a grande questão é a prefeitura, sei lá, ter uma hombridade, um respeito de falar que não vai ter, né? Porque enquanto não for falado que não vai ter, ainda tem a esperança do ter, né? Mas assim, faltando quase 50 dias, tendo em vista que os principais centros carnavalescos vão ter os seus desfiles em abril, né? Do início para o meio de abril, dificilmente a gente vai ter desfile em Santos. Essa é a realidade. Né? Se você é de Santos e está nos ouvindo, é isso, né? Mas o que não é muito diferente de Vitória, que a gente vai falar depois. Porque não tá recebendo recurso de barracão lá. Inclusive o Vitor falou semana passada no podcast sobre os enredos de Vitória que o recurso de barracão não tá chegando. Então não adiantou muito esse adiamento. Não ajudou muito, no caso, né? Não ajudou muito as escolas justamente por falta de recurso. Então, basicamente, a diferença de Vitória para Santos em relação ao recurso é que Vitória está trabalhando e Santos não. Mas em recurso está na mesma, porque não recebe, não tem uma definição de quando que vai receber. Nem dá para saber. Essa é a grande questão. Acho que o que é uma coisa meio estranha, né? Porque essa coisa vamos adiar, ver uma data, né? A Prefeitura de São Paulo é muito conservadora
Fica aqui a crítica, inclusive, se alguém da prefeitura ficar vendo. Vocês são conservadores, vamos ser bem sinceros, é uma cidade extremamente racista, que, ironicamente, tem um dos principais carnavais do Brasil. Um dos mais antigos carnavais do Brasil é o de Santos. Então, ironicamente, a situação que acontece... Tudo indica que a gente vai ter desfile em 2023, não é nossa, vai acabar o desfile de Escola de Samba e Santos? Não, isso provavelmente não vai acontecer, mas o fator pandemia foi o grande fator de não ter desfile esse ano. Acho que em Santos essa é a desculpa. Já em Vitória, as vendas continuam, as vendas dos ingressos, e aí a informação um pouco mais específica, né? Faltando aí quase um mês para os desfiles das escolas de Vitória, a venda de ingressos continua pelo site. O site é muito chique, o nome Le Billet. Le Billet. Nossa. Ou Le Billet, né? É quase francês, né? Todas as arquibancadas têm vagas com valores entre 60 e 120 reais. Todos esses valores têm meia entrada, então 30 a 60 reais, 30. se você tiver. Os valores, então, do ingresso, para ficar claro, fica entre 30 e 120 reais. Que vai da meia entrada até o ingresso mais caro. Eu conto aqui que às vezes as pessoas não têm meia entrada, né? Então já conta aqui a inteira. Não, mas geralmente site assim, eles colocam o valor mínimo até o valor máximo. Aí você entra lá cheio de fome, achando que a meia entrada vai ser 15 reais, aí vai lá 30 reais, é a meia entrada já. Já aconteceu contigo isso? Não, isso não aconteceu não. Nas mesas de pista, apenas os setores F do dia 9 e o setor H nos dias 8 e 9 estão esgotados, que é ali mais para o meio da pista. E os demais setores ainda tem vagas, né? Os valores orbitam entre 500 e 1.200 reais. Aqui é preço único porque é por 4 pessoas. Todos os camarotes estão esgotados, o que indica que, ao que tudo indica pelo menos, que em Vitória teremos um público considerável. O que já não faz... E o que é impressionante, não é porque você adiou o carnaval, mudou a data... E as pessoas continuam indo com seus ingressos. Não teve cancelamento se estão esgotados, porque isso já está esgotado, se eu não me engano, desde janeiro, os camarotes. A expectativa, né, que já até adiantando o próximo tópico, a estimativa do setor hoteleiro de Vitória é de ocupação de 80% a 90% da capacidade de hotéis, sendo que 20% são de turistas. É bom sempre frisar, né? Espírito Santo é um estado que tem um turismo católico muito alto. E a gente vai estar saindo da quaresma. Então a gente vai entrar na quaresma, sai da quaresma, da Semana Santa, né? Quaresma, Semana Santa, da Páscoa, e vai direto para o feriado de Tiradentes. Então eu creio que as pessoas vão estender, né, durante um bom tempo, ou as pessoas vão já estar ali na Páscoa e já vão direto para os desfiles, ou só vão para os desfiles. Só para lembrar, o desfile vai ser no meio da quaresma de Vitória. Isso, é verdade. Então seja... 8 e 9, uma semana antes da Páscoa. Justamente Exatamente. Não vai ser uma semana antes do Rio e São Paulo, porque seria Semana Santa, que aí seria uma tragédia, como vai ser o acesso 2 de São Paulo. Exatamente. Adiantar, mas é basicamente isso. Não, é exatamente isso. O que corrobora que, de fato, talvez o turismo católico religioso se misture ali. Espírito Santo é um estado muito conservador, né? Não sei como que vai ser a reação das paróquias, né? De todo o corpo, né? Cristão, né, que é muito forte no estado, como que vai ser. Já adiantando, né, a questão de arrecadação, né? Vitória pretende arrecadar 20 milhões com os desfiles, né, que o carnaval movimenta dinheiro, isso todo mundo sabe, mas isso não se restringe a Rio e São Paulo, né? Em matéria ao jornal ES Brasil, né, Espírito Santo Brasil, a Folia Capixaba gera nos barracões algo em torno de 5,13 mil empregos no carnaval e durante os desfiles mais de 500 oportunidades. Além disso, espera, mesmo ocorrendo em abril, uma arrecadação para a cidade em torno de 20 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Para quem não conhece Espírito Santo não, mas Vitória não é uma cidade muito grande e assim, 20 milhões de reais mostra que o investimento que foi feito lá em 2010, 11 tá pelo menos surtindo efeito, mesmo com 2 só escolas ganhando o Carnaval de Vitória, né? Pelo menos o povo tá interessado ainda de estar, né, em Vitória, né?
Para quem não conhece Vitória, só para ter dimensão, porque ultimamente a dimensão é tudo dimensionada pelo preço do carro de aplicativo. Para você cruzar a cidade de uma ponta a outra, você gasta em torno de R$ 22, de uma ponta a outra. O que em São Paulo seria impossível, que você gastaria pelo menos 90 de uma ponta a outra. No Rio de Janeiro também é esse preço assim, 60, 70. Então, só para vocês terem noção do tamanho da cidade, R$ 22 mais ou menos que você gasta de uma ponta a outra. Indo do aeroporto, que já é fora da cidade de Vitória, praticamente, até o Sambão do Povo, que é a outra ponta da cidade. Então isso indica que o Carnaval de Vitória, talvez o investimento feito, acho que nem investimento técnico, porque isso ainda falta, mas investimento de pessoas, né? Trazer pessoas de São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, talvez atraia, né, as pessoas a irem consumir o Carnaval de Vitória. Lembrando que o Carnaval de Vitória vai ser o primeiro carnaval, no caso o acesso B, vai ser o primeiro desfile no Brasil de escola de samba. Então tem um valor simbólico ali envolvido, né? E talvez isso... Desde que começou a pandemia. Exatamente. Desde o último desfile que a gente teve no Brasil foi Vamos Meter, lá de Uruguaiana. Uhum. Aquele desfile foi marcado não só pelo meme Vamos Meter, como também que foi o último desfile, porque inclusive não teve o último dia de desfile justamente por causa da pandemia. Uhum. Sim. Lá em Uruguaiana. E aí aquela noite foi a última noite de desfile, e desde então não se tem desfile de escola de samba no Brasil. O completo, né? A gente teve os mini desfiles, lançamento de CD da Liga RJ, da Liga SP, tá? E esse mini desfile da Lisa, que era a abertura do Carnaval do Rio Carnaval, que a gente vai falar depois. É um show, não é um show. É mais um show do que não foi bem um desfile, né? mas foi na ordem como se fosse um desfile bonitinho lá, mas não é um desfile. O primeiro desfile que vai acontecer é da Série B do Carnaval de Vitória, e Santos deveria estar junto, né? Por isso que a gente coloca Santos com Vitória junto, porque eles acontecem no mesmo dia, teoricamente. Normalmente eles acontecem no mesmo dia. A gente não sabe se a prefeitura tem planos de fazer isso ou se tem planos de fazer em maio. Se não fizer até abril, queridos, depois não vai fazer. Essa é a nossa previsão. Se não tiver Carnaval de Santos até abril, não vai ter mais ânimo para fazer depois que passar Rio e São Paulo. Eu já arrisco dizer que não tem, né? Acho que diferente de Vitória, eu percebo que Vitória existe um ânimo maior, mais por uma garantia turística do que em Santos. Em Vitória tem vários interesses envolvidos. Não é só questão do carnaval, tem tudo um entorno envolvido. A empresa que foi contratada também pressionando a prefeitura de que aconteça carnaval. E o turismo, o setor turístico, que você falou muito bem. As pessoas também que trabalham para o carnaval, aquela geração de economia criativa. Tem todo um envolvimento, tem toda uma proteção no meio da fumaça, quase André Surak aí. Uhum. Maravilhosa, inclusive. Beijo, André Surak. Beijo, André Surak. Volte que nós queremos mais memes do carnaval. Então, esse foi o nosso apanhado de Vitória e Santos. Mais pra frente a gente vai ter um episódio sobre Vitória. A gente vai tentar trazer pessoas de lá para trazer a expectativa. Provavelmente esse episódio vai sair na semana. Então, provavelmente o episódio sairia ali no dia 7, dia 6 de abril, que vai ser o nosso episódio sobre a expectativa do pessoal de Vitória, todos os grupos. Aí vai ser todo o grupo, não vai falar de enredo, de samba, é só uma expectativa mesmo, um termômetro do que vai acontecer. Ok? Agora a gente podia trazer umas 15 pessoas nesse episódio aí e ir revezando aí, entra um, sai outro, um de cada escola aí, depois a gente vê como é que vai ficar isso aí. É possível. Causar uma confusão. Só quem tiver no Spotify vai ficar um pouco confuso com o que está acontecendo, mas aí são questões do ofício. Agora a gente vai para São Paulo. São Paulo que, em tese, né, esse nosso episódio está indo ao ar aqui dia 3. Em tese, os ensaios técnicos paulistanos, segundo a Liga divulgou de maneira extraoficial, ela não divulgou no site dela,
mas ela já divulgou para toda a imprensa, né? Então, ou seja, ela divulgou extraoficialmente o que aconteceu, né? E ela também não desmentiu. E a Liga, quando ela quer desmentir algo, ela desmente, né? Então ela não Faz uma desmentiu. nota oficial com 10 linhas do site lá e divulga para todo mundo, manda para todo mundo a bomba, chega por e-mail, é um vucu-vucu, vocês não têm noção de quando a Liga quer desmentir uma coisa. Exatamente. E a expectativa de retorno das atividades carnavalescas de maneira oficial na cidade, né? Elas estão acontecendo, mas oficialmente com a prefeitura seria o ensaio técnico. Voltem a ganhar corpo na semana que vem, no dia 11, quando é esperado às 21 horas, de maneira até mesmo curiosa, que a mais tradicional e talvez a maior campeã do Carnaval de São Paulo, que é a vai ensaiar sozinha na sexta-feira, às 9 horas da noite. É o esperado. Eu acho isso emblemático. Uhum. Acho emblemático, bastante simbólico você colocar. Me corrija se estiver errado mesmo. O Vai é a mais antiga também atividade. Em atividade, é o grupo carnavalesco mais antigo de São Paulo, 1930. Então, sem interrupções. É bem né? simbólico. É bem simbólico isso, você colocar uma escola com 92 anos de idade, a primeira a ensaiar sozinha. A ideia dos ensaios é que eles ocorram a partir da semana que vem, seria sexta, sábado e domingo. Sexta só teria uma escola, mas sábado a gente já teria mais ou menos 5 escolas, eu não lembro se é 5 ou 4. E o último dia de ensaios técnicos seria dia 2 de abril. Porém, existem várias lacunas ali. Então, algumas escolas só vão ensaiar uma vez, por questões de logística. Algumas escolas vão ensaiar 2 vezes. Então, ou seja, isso ainda pode mudar muito ao longo do tempo. O que me chama Lembrando atenção... que é caro, o ensaio técnico é caro, de você levar componente, porque as escolas têm que disponibilizar ônibus em alguns casos. E tem escolas que trazem componentes de outras cidades do interior, por exemplo, a Tom Maior tem componente no interior do estado. Tem várias escolas que têm componentes de longe, de outras cidades, que trazem ônibus justamente para ensaiar no ensaio técnico. Uhum. E lembrando que, por mais que possa não parecer, né, o mês de março para uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, março e abril também, é um mês letivo, né? Tem criança indo para a escola, tem gente saindo do trabalho, então, ou seja, o fluxo é grande, é intenso, então não é tão simples fazer ensaio técnico na sexta à noite, sábado e domingo. Sábado e domingo é mais tranquilo, mas sexta à noite em São Paulo é um inferno. E se chove, é um inferno em dobro, então, ou seja... E é o mês da chuva, então é um inferno em triplo. Então, assim, é plausível, por exemplo, ela vai ensaiar sozinha, né, no dia 11, né, mas, assim, há espaço para as outras escolas ensaiarem em outros dias, né. O que é curioso é que o desfile do Acesso 2 vai ser dia 16. O último ensaio está marcado para o dia 2 de abril, né? Acho que tem um gap aí muito grande, né? Não sei se as escolas não queriam ensaiar mais perto da Páscoa ou algo do tipo, mas fica essa curiosidade aí. Os ensaios técnicos vão acabar 14 dias antes do desfile do Acesso 2. Então, acho que provavelmente muita coisa vai mudar ainda. Por isso que eu acho que a Liga ainda não anunciou o cronograma completo, oficial. Talvez tenha alguma mudança ali no meio. Mas, em tese, os ensaios técnicos estão mantidos. Provavelmente a Liga deve anunciar em breve. Mas fica aí a questão aí, né? Agora a gente vai para as datas, né? Porque a gente falou tanto de data, né? As datas polêmicas de São Paulo foram em fevereiro, né? Aconteceu tanta coisa, né? Que às vezes as pessoas não estão lembradas, né? Então, para ratificar, né? Dia 16 de abril, no sábado de Aleluia, a gente vai ter desfile do Acesso 2. E, aliás, dia 16 de abril é aniversário da SASP. Olha só que curiosidade, que coisa doida, né? O aniversário da SASP nunca foi no carnaval, calhou de ser exatamente no dia do desfile. Não tem nem como ser no carnaval, né? Por ser em abril. É igual meu aniversário em maio. Eu já não tem contei como. que nunca vai ser no carnaval. Como é que você vai fazer carnaval em maio? É Agora a gente sabe que é possível, viu que é possível. É uma oportunidade rara, então já lancei essa lá no grupo. Aí no dia 21 vai ser o Acesso 1, e no especial vai ser dia 22 e 23,
que seria sexta e sábado, os mesmos dias do especial do Rio de Janeiro. Aí o presidente da Liga comenta, né, que há 22 anos as escolas do grupo especial desciam na sexta-feira e no sábado, e apesar da transferência de dados de fevereiro para abril de 22, não há qualquer intenção ou movimento para alterar essas datas, uma vez que são tradicionais entre os sambistas paulistanos, essa é a defesa da Liga. Há todo um problema ali, que a gente já pode até falar aqui com a Globo, né? A Globo que vive um tensionamento, né? Porque as escolas do Rio vão perder profissionais, não são só profissionais que aparecem, né? São profissionais que às vezes a gente não vê, né? As pessoas mexendo... Principalmente os que mexem em carro, os bonecões. Exatamente. As pessoas dos bonecões, as pessoas que às vezes trabalham em harmonia, às vezes trabalham em alguma direção de som, algo do tipo. Essas pessoas não podem, correm o risco, não... Alguns ainda podem desfilar Rio e São Paulo, mas, por exemplo, Vianney Araújo vai ter que desfilar só no Salgueiro, provavelmente não deve desfilar na Mancha Verde. Então, ou seja... Vamos ver, né? Porque, por exemplo, a Thay da Tuiuti, que é a rainha de bateria da Tuiuti, vai desfilar no Tuiuti e vai voar para desfilar com Carlinhos Maia em pé de Casa Verde. Já fretou o avião. E é bom, olha só, o recado, Carlos Júnior já pede aí uma carona, porque aí você desfila no Tuiuti já vai para o pé de Casa Verde também, já é... Aí junta aí, mesma escola, estão na mesma escola na dobradinha, né? Já é um último agradável. É que a questão da Vianney Araújo, daqui a pouco a gente vai falar da mudança de horário de desfiles, como os desfiles vão ficar mais tarde, ela provavelmente, quando estiver desfilando no Salgueiro, a Mancha Verde estará quase entrando lá em São Paulo, né? Então, seja... Aí não tem nem como voar. Não tem como. Jatinho certo, porque no caso da Thay e do Carlos Júnior, que é o Carlos Júnior também, ele disse que ele vai conseguir fazer o desfile. Mesmo que ele, se for voo comercial, ele consegue. Mas é mais problemático e tudo mais complicado, né? Mais complexo. O ideal seria ele mesmo ir para a Thay. E aí, o primeiro desfile da noite é da Tuiuti, que abre às 10 horas, a gente vai falar na frente. A Tuiuti deve estar encerrando por volta de 11h20, porque o intérprete vai até o final. 11h10, na verdade, termina, né? Não, 11h20, 70 minutos a 11h20. E o intérprete vai até o final. E aí eles terminam e já vai para São Paulo, que a Império de Casa Verde deve começar lá por volta de 5h30 da manhã, né? Que é a última da noite. Volta de 5h30 da manhã. Ou seja, se ele for até o aeroporto, pegar um voo de 1 da manhã. Se não atrasar, 6 horas. Se ele for até o aeroporto, pegar o avião por volta de 1h30 da manhã, vai chegar em São Paulo 2h20. E até o Ayambi ele chega lá mais 4h30. Uhum. Então não tem muito problema para ele. Eu acho que até voo comercial mesmo ele consegue. A gente fez essa brincadeira aí, claro, brincadeira, porque eles são da mesma escola. A rainha de bateria e o intérprete desfila na Tuiuti, e em São Paulo a Thay, ela é musa da Império de Casa Verde. E o Carlos Júnior é intérprete também da Império de Casa Verde. Talvez seja até um jatinho que os dois estão apagando e a gente não saiba. Seria maravilhoso essa informação no final da história, né? Mas fica essa possibilidade, né? Por exemplo, o Celso Mude, que ele vai estar no Tuiuti, mas ele não pega não confronta contra o Tatuapé. Então, seja, alguns tiveram sorte, outros não tiveram. Tem gente da imprensa que não vai conseguir estar em São Paulo, porque vai ter que estar no Rio de Janeiro. Então, seja, são essas questões que... Vander Pires vai conseguir estar em 2 lugares, porque Vila Maria um dia é uma cidade no outro. Agora o Tinga eu já não sei, porque a Liga... Não, ele já foi desligado. O Tinga já foi desligado e recontratou o Sérgio do Porto. Serginho do Porto, que desfila no Rio, né? Mas vai conseguir desfilar em São Paulo. Né? Então, porque vai desfilar se eu não me engano, o Estácio tá desfilando na quinta, né? Isso. Na quarta, eu não lembro. Na quinta, eu acho que é no mesmo dia que eu me peço. Não vai ter confronto, tá tranquilo. E ele retorna à Águia de Ouro, né? E a última informação de São Paulo, que não é bem uma última informação, é a penúltima, né? Porque para quem ainda não comprou ingresso para São Paulo, a maior loucura do cancelamento é o ingresso, né? Porque anteriormente ele era pela Eventim, e assim, pelo que eu consegui pesquisar, quem comprou o ingresso pela Eventim, esse ingresso continua valendo, tá? Principalmente se você comprou cadeira de pista no setor A e B,
esses ingressos estão valendo ainda para você, não fique desesperado. A não ser que você cancelou, porque houve essa possibilidade. A Liga retirou a venda de ingressos da Eventim e colocou no Clube do Bilhete. Inclusive, quando você coloca lá Clube do Bilhete, a primeira propaganda que aparece é do desfile de Escola de Samba de São Paulo, né? Então, ou seja, assim como na Eventim também já aparecia, lá já está aparecendo. Só que não vende mais cadeira de pista, só vende arquibancada, tá? Então, seja, se você quiser ainda comprar o seu ingresso para São Paulo, só arquibancada. Há uma polêmica, porque a grande reclamação nos anos anteriores era que os fotógrafos atrapalhavam os camarotes em São Paulo, né? Porque é tudo na mesma coisinha, né? E o que não é só em São Paulo, não. Em qualquer lugar do Brasil é isso. Você sempre coloca a culpa da atrapalhar na imprensa, que a imprensa atrapalha. Se vocês virem, todo mundo fica ali sentadinho, um do lado do outro, mas segundo o pessoal do camarote atrapalha. Eu não sei o que é isso. Não, é pior. Na hora que eles batem, a pessoa tá em pé. É pior, porque eles também reclamaram das cadeiras de pista, que atrapalhavam a visão. Porque, gente, diferente do Rio, o camarote é em cima, né? Aquele camarote fixo, né? E de São Paulo, ele é na mesma altura da pista. Não, mas então, no Rio, quem reclama é o pessoal que fica no camarote de baixo, que é aquele que se estende até o... E é aí que vem a ironia. É aí que vem a ironia. Porque o que aconteceu? A Liga vai tirar todas as cadeiras de pista e provavelmente ou vai ser sambódromo ou vai ser área técnica. Então a gente vai retornar lá nos anos 90, 94, 95, 96, quando existia existia, né? Para quem não sabe, o São Paulo de São Paulo tinha um fosso. É engraçado pensar nisso, mas tinha um fosso tipo estádio de futebol, né? Tipo estádio de futebol. Não era um fosso de água, mas era um fosso, tinha um grande buraco. Depois ele foi tampado. Tanto é que se vocês forem para o Sambódromo de São Paulo, vocês vão perceber que existe uma lombadinha quando você sai da arquibancada para a pista. Isso é por causa do fosso que existia. E depois eles foram construindo, reconstruindo, assim por gente. E aí ficou esse problema de visão, porque se você tá no camarote, você paga muito para estar no camarote em São Paulo, né, aquele camarote de 16 e 8 pessoas, você não vê nada. Literalmente você não vê nada, né? E aí, a solução da Liga qual foi? Tirar todas as cadeiras de pista e ficar só com os camarotes e provavelmente os camarotes de outras empresas. Claramente, a gente vai ter um setor pela primeira vez de acessibilidade, que é o setor G. Então, ele vai ser todo para portadores de deficiência, que eu acho que é algo que não existe. No Rio, eu acho que não existe. Existe um espaço, mas um setor inteiro para porque se você pegar o tamanho do espaço do Rio, é um setor de São Paulo. Então não tem por que fazer um setor. Não, é uma arquibancada é uma parte de uma arquibancada inteira. Seria, não sei se... porque ali no Rio também é dividido também, de acordo com a deficiência. E também não tem muito, como é que se diz, muita demanda para isso. Tem pessoas que, por exemplo, pessoas com deficiência visual e cegos. Eles ficam numa arquibancada que tem áudio narração, entendeu? E por aí vai. Se eu não me engano, eu acho que o pessoal que tem, as pessoas com deficiência auditiva e surdos, eles têm alguma coisa de sentir a vibração, alguma coisa do tipo. E cada um é adaptado para uma deficiência de determinada pessoa nesse espaço. Então, por isso que não tem como fazer um inteiro. Porque não é só cadeirante, porque as pessoas pensam, pessoa com deficiência pensa só em cadeirante. Não, são todos os tipos de deficiência que o Rio contempla. São Paulo provavelmente deve fazer isso também pelo tamanho da arquibancada que vai ser. Não, vai ser toda... então, ou seja, o setor, onde seria a Frisa, no Rio, vai ser só para pessoas com portadores de deficiência. Então, ou seja, vai ser todo esse setor, provavelmente todos vão estar reunidos ali. Então, você que é fã das cadeiras de pistas, é isso. Esse é o futuro do Carnaval de São Paulo. Você compra um ingresso para arquibancada, você vai ter que pagar 1.200, 1.500 para um camarote. Essa é a realidade. O problema também das pessoas com deficiência no Rio é que elas ficam no último setor.
Basicamente a escola acabando, é ali no, se eu não me engano, setor... na parte ímpar, eu acho, setor 13. Fica Já na. quase encerrando a escola. Já ficou ali na transição de era o camarote do Gabriel pra ali pro fim, mas depois ficou só pro fim mesmo. Teve uma Agora tá parte no 13, que. aí faz um espaço azul ali, grande. E Teve uma ali parte tem que era as no vendas. 10 mesmo. Teve uma parte que era no 10. Quando era aquela questão também, quando tava migrando, né, Uhum. por exemplo, em 2012, se eu não me engano, antes. Naquela migração que teve em 2012, que construía naquela arquibancada do setor parque. Sim. Eu acho que dali que mudou. Então, se você quiser comprar ingresso, ainda dá tempo em São Paulo. E a última informação de São Paulo é que não teve os desfiles, né? E a Liga resolveu de uma maneira bastante até inusitada, porque não teve nenhuma divulgação a longo prazo. O Carnaval de São Paulo ele se tornou patrimônio material pelo Condefat no meio do ano passado, né, a pedido da Liga. A Liga queria patrimonializar os desfiles de escola de samba, mas o órgão, né, o Condefat, ele disse que não, porque não tinha como, não fazia sentido tornar o patrimônio material as escolas de samba e o Carnaval de Sambódromo, uma vez que dentro do estado de São Paulo existem outros carnavais de Sambódromo. Então, o Condefat se tornou patrimônio imaterial as práticas carnavalescas de São Paulo. Aí a Liga, numa medida bastante mandrake, eu diria até, manipulou a situação e colocou o carnaval patrimônio imaterial, mas é a prática carnavalesca, né? E aí fizeram 34 apresentações com pequenas histórias e sambas das agremiações, que assim, eu não vi todas, mas eu já adianto que algumas, nada contra algumas agremiações, é dispensável não ver, assim, sendo bem sincero, porque não conseguiu atingir o patrimônio, que é falar da história do Carnaval de São Paulo, do porquê a prática carnavalesca é patrimônio material. Isso não foi atingido em algumas escolas, pelo contrário, passou bem longe. E parecia mais um show com algumas pessoas falando alguma coisa ali da história da escola. Então, ou seja, não deu certo. Tem gente que não deve ter entendido a proposta também. As escolas, a decisão foi das escolas. Assim, a Liga falou, escolha um tema dentro do universo do carnaval para ser apresentado. Isso aí, por si só, já está um pouco errado, né? Por exemplo, você vai falar de prática carnavalesca em São Paulo e você não tem a Lava Pés, que é a escola de samba mais antiga de São Paulo. Então não faz muito sentido. Por exemplo, você vai falar de práticas carnavalescas em São Paulo e você vai colocar só as 34 escolas da Liga, não faz muito sentido. Para mim, fazia mais sentido fazer a apresentação com as escolas, gravar os sambas e apresentar ali para o povo ter ali gravado o samba ao vivo, algo do tipo, e fazer um documentário à parte com esses depoimentos, com o pessoal de velha guarda, que aí sim acho que atenderia melhor a ideia do patrimônio. A Liga também não divulgou muito, né, no Instagram praticamente tem nenhuma divulgação, né, os órgãos de imprensa praticamente... Eu só soube agora que você me falou. Então exatamente fica aí a questão, né, e são muito longos, né, tem vídeo de 1 hora e 10, então, ou seja, ficou um pouco extenso, né, então fica aí o convite, se você é de alguma das 34 escolas da Liga, vai lá no YouTube da Liga que você vai ter essas apresentações em comemoração ao patrimônio material, que é as práticas carnavalescas do estado de São Paulo. Tá? Não é o carnaval de escola de samba, são as práticas carnavalescas que se tornaram práticas imateriais. É uma loucura aí mexer com patrimônio, inclusive a gente tem um episódio aqui que a gente fala só sobre isso, mas... Eu ia falar, eu achei que eu esqueci do episódio do patrimônio. É que é engraçado, né? É que é engraçado porque você manipula a situação. Nada contra a Liga. A Liga foi ela que pediu, né? E ela foi atendida. Mas a prática carnavalesca envolve os blocos, os cordões, os blocos especiais e assim por falar diante. do Condefat, né? Que é o nome do órgão. Você não pode gerar um patrimônio material para uma coisa, porque você vai ter detrimento da outra. Eu acho que não se anula do jeito que está se falando. É que se anulava. Tipo, esse argumento.
É que, assim, a argumentação... Por exemplo, eu coloco a Portela e o Império como patrimônio material, porque eles entraram, teve algum político que entrou com esse pedido, e as outras escolas ainda não. Mas beleza, nada impede que no futuro essas escolas comecem a adquirir esse status de patrimônio material. É a mesma coisa a questão do carnaval. As escolas de samba de São Paulo não podem ter, e depois os outros carnavais irem sendo Então, considerados? aí é que é a questão. O samba rural paulista, quando ele se tornou patrimônio, por exemplo, uma dos argumentos do Condefat era exatamente a mesma coisa. Que o samba rural paulista, ele não é só rural, ele não é só do interior. Porque quando ele chega, por exemplo, na cidade, né, que é São Paulo, ele se transforma. E isso não deixa de ser samba rural paulista, isso ainda é samba rural paulista. Né? Até que você tem vários compositores, Germano Viana, Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueira, entre outros tantos, que são representantes do samba rural paulista fazendo na cidade de São Paulo. Então o Condefat, ele disse que não tem como você falar que o samba rural de São Paulo é só do interior, porque ele envolve o estado. É a mesma argumentação das escolas de samba, porque na visão do Condefat não fazia sentido patrimonializar só as escolas de samba, o carnaval, de São Paulo. Se fosse para ser patrimônio as escolas de samba, tinha que ser de todo o estado de São Paulo. Aí qual foi a medida? Fazer as práticas carnavalescas serem patrimônio imaterial. Isso dá a possibilidade aí sim, para no futuro, as escolas pedirem e falarem, o carnaval de São Paulo pode ser patrimônio, entendeu? Então, ou seja, é uma questão mais burocrática da coisa do que necessariamente... É isso que eu pensei. Uma questão, vamos dizer... Não, o fã é tão complicado assim, gente. Por exemplo, pro IFAM, o IFAM não aceitou o samba rural paulista como prática cultural de patrimônio. Teve que o Condefat fazer isso primeiro, e agora o samba rural paulista, provavelmente para 2024, vai ser patrimônio material do Brasil. Então, ou seja, é uma coisa muito complexa o patrimônio. Fica aí o convite para você entender mais o que é essa política lá no episódio com futuramente o Emerson pode fazer um episódio sobre o samba rural paulista. Ou não. Poderemos. É que aí ficaria, quem me ouve na SASP vai ver uma coisa muito parecida, mas a gente pode trazer aqui mais para frente. Agora então escutem lá na SASP, o Emerson tem um episódio na SASP sobre samba rural paulista. São vários. Então, são vários, depois eu coloco aqui no link aqui. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Um tópico que não é tão polêmico, é mais polêmico pelo meme que alguns geraram, e no Rio de Janeiro tudo assume proporções épicas, né? Que é a marca móvel, que é imóvel, né? Que é o mais engraçado. É um novo conceito de logomarca. É uma logomarca que ela se move, mas que a gente só vai ver ela, né, parada. Essa é a grande questão, né? Uma novidade de marca e conceito foi anunciada pela diretoria da Liesa para o Carnaval de 2022 e outros que vão vir, que é a marca Viva, né, que, como eles bem disseram na coletiva de imprensa, do Rio Carnaval, criada pelo escritório Tátil Design e com a colaboração do carnavalesco André Rodrigues. Após uma série de entrevistas, se chegou à conclusão que o pavilhão seria a melhor marca para estampar essa nova fase do Carnaval Carioca. Acho que isso é muito importante frisar, tá? Para a diretoria da Liesa, 2022 é esse Carnaval da virada. É o Carnaval que tudo vai mudar. Vai ter erros, vai ter acertos, mas tudo vai mudar a partir de 2022. E a gente está vendo isso. Realmente, o que está acontecendo é mudança. A gente tem várias críticas ao Gabriel, mas o investimento na mudança está sendo forte. Para o bem ou para o mal, dependendo da concepção de cada pessoa, mas realmente ninguém pode dizer que ele não está tentando mudar, que ele não está tentando fazer algum tipo de mudança, alguma coisa nesse sentido. E a pergunta que fica, será que essa logo vai ficar? Será que no futuro talvez ela mude? Será que ela teve o impacto? O primeiro impacto dela seria exatamente os desfiles de 26 e 27, ali seria a apresentação de fato dela. Será que o público entendeu que aquilo ali é uma marca? Ou assim, eu particularmente ainda acho que é mais uma fonte, a letra e algumas coisas ali que estão acontecendo. Será que no futuro a gente mude ou não? Vai ficar isso aí? É tudo questão de teste, é o que você está falando aí, é o Carnaval da Virada, a gente vai testar. Eu particularmente não gostei, mas isso vai de cada um.
Não quer dizer que a marca seja ruim o fato de não gostar. Pode ser que a marca, tipo assim, eu não tenho estudo, que nem o Gabriel fala, que algumas pessoas criticam e não sabem do que estão falando. Eu realmente não tenho esse tipo de estudo para dizer se é funcional ou não. Mas, tipo, eu olhando, eu não gostei. Mas nada quer dizer que não vai ter aquele apelo que eles desejam colocar sobre a marca. Eu friso no móvel que é imóvel, porque no vídeo de apresentação lá da coletiva de imprensa que a gente viu lá pela transmissão que teve, ficou muito visível que realmente pro vídeo é legal as coisinhas ali balançando, mudando de cor, mas infelizmente o papel não se move, né? Eu fiquei pensando, quando eu vi, a única coisa que eu pensei foi, uma pessoa que não é do carnaval olhando aquilo, o que vai entender? Será que vai entender de fato que aquilo representa o carnaval? Dependendo com várias cores, realmente entendo, mas eu acho que a proposta da marca não é colocar várias cores, pelo que a gente viu até agora. É uma coisa mais neutra, não sei, com cores brancas no meio do colorido. O site é todo preto e branco, não sei quem ainda não teve a oportunidade de ver o site do Rio Carnaval Novo, ele é todo preto e branco. E dependendo como você move o mouse, fica colorido. Então, assim, acho que a ideia é interessante. Isso. A ideia é interessante, mas a realização fica um tanto quanto estranha, né? Até porque a cidade do Rio de Janeiro, as pessoas não vão estar ali com óculos que vão estar em movimento. Infelizmente, não é isso que vai acontecer. Espero que ainda tenha... Eu acho que o problema seja isso só. Essa questão de colocar na cidade, urbanizar a marca. Levar para o urbano para as pessoas que são de fora reconhecerem aquilo como uma marca de carnaval. Talvez pelo nome as pessoas reconheçam, realmente. Rio Carnaval. Vai ler ali e vai ver Rio Carnaval. Mas, tipo assim, olhando de longe, talvez não reconheça aquilo como uma marca de carnaval. Talvez, tipo, uma loja de roupa, não sei. E acho que tem uma questão que eu acho que é importante quando você cria uma marca, é você lembrar dela. É que, tipo, como se fosse um mascote de uma Olimpíada ou de um evento esportivo. O mascote que marca, você vai lembrar ele para essa vida. Eu acho que a marca ela tem que ser impactante. Você tem que olhar aquilo ali já logo de cara, falar aquilo ali é de circo, escola de samba. E só escrito Rio Carnaval fica muito vago, né? Não sei. Eu acho que um exemplo disso que a gente pode dar é a marca do Shopping Madureira Shopping. Provavelmente você não conhece, muita gente não vai conhecer, mas pesquisem no Google Madureira Shopping, que é uma porta-bandeira colorida, tipo, e o nome do shopping assim do lado da porta-bandeira. As pessoas já reconhecem aquele símbolo como sendo do Madureira Shopping. Sim. E é justamente isso que você está falando. De repente você criar alguma coisa com aquela marca que vai te remeter a ela sempre que vê. Acho que é só isso que falta. Eu achei linda a ideia. A ideia realmente é maravilhosa. Mas quando chega no final, nesse resultado de olhar a marca, a gente fica meio, tá, beleza. Será que a pessoa que não é do carnaval vai entender isso? Será que realmente está cumprindo a proposta? Pode ser que sim. A gente vai saber de fato, eu acho que a gente vai saber nos desfiles, que a marca deve aparecer na Globo+, que vai ser impulsionada para todo o Brasil, exceto São Paulo. Que vai ser impulsionada para todo o Brasil, exceto São Paulo, e a gente vai saber como é que as pessoas vão aderir a essa marca, se realmente convence. Então eu acho que a gente pode dar, tipo assim, um pouco de credibilidade para saber se realmente vai funcionar a ideia que foi proposta. Eu aqui no Semestre da Depressão a gente dá credibilidade para o que acontece antes de criticar. Antes de fazer qualquer crítica, a gente dá credibilidade total até se esgotar as possibilidades, aí a gente fala sobre aquilo. Então eu acho que muitas das críticas, isso é uma opinião minha, não sobre essa depressão, eu acho que muitas das críticas que se faz ao Gabriel são infundadas. São, tipo... muita gente não está deixando ver o que ele pode fazer. Tem coisas realmente que a gente pode criticar, que não acha legal, como por exemplo aquela ideia da mudança para Barra, é uma coisa totalmente equivocada na minha visão, mas tem coisas que a gente pode dar uma credibilidade, como por exemplo, se eu não me engano, foi graças ao Gabriel que a gente saiu da era do fax.
aquela pressãozinha do sangue novo na Liesa, que a gente saiu da era do fax na Liesa, da era do telefone, daquela coisa que era mais complicado de se comprar e entrou numa era digital, né? Agora, Pro mundo inteiro. só falta isso, que agora dá até para comprar por Pix, dependendo do... São mudanças, assim, que geram impacto no carnaval, que geram uma transformação. E tem uma pontinha assim que eu acho que se, por exemplo, o carnaval voltou pro BBB, eu acho que tem muito do dedo dessa nova gestão da Liesa e a conversa que eles tiveram com o Boninho naquela foto clássica que a gente lembra. A Beija-Flor não tá ali à toa, né? Mas aí não é porque não colocou especificamente a Beija-Flor, sempre foi a Beija-Flor, não veio com esse papo que é o Gabriel não, tá? Não, mas coincidentemente é a Beija-Flor, né? Boni, que já foi homenageado. Tem ali uma predileção, eu diria. Não aceito. Aqui eu trabalho com ironias e com verdades que as pessoas não querem dizer. Não engulo. Agora a gente vai pro novo horário de desfiles, que foi anunciado já de maneira oficialmente, anunciado pela Liesa, inclusive. O grupo especial vai ter aí, portanto, alteração dos horários, tá? Antes de mais nada, aqui não tem muita informação do acesso e da intendente, porque não tem informações, tá, gente? Assim, não é que a gente não queira falar, é porque realmente não está, o clima está mais de desespero do que necessariamente de apreensão no sentido positivo, né? A apreensão lá está um pouco mais negativa. Por isso que aqui nesse episódio a gente não tem tanta informação do acesso, espero que no próximo a gente tenha mais, porque a gente vai estar perto. Pensa no seguinte, que o meme que a gente pode colocar aqui é o especial sendo segurado no colo, o acesso da Liga RJ se afogando, e a intendente lá embaixo de a caveirinha, aquele meme que a gente vê na internet. É isso. É isso o resumo do que está acontecendo agora, que a intendente está sendo deixada para saber o que vai acontecer com questão de patrocínio. Uhum. Se eu não me engano, na reportagem que a gente leu, a prefeitura está esperando saber se vai conseguir o patrocínio da intendente, porque se não conseguir, a prefeitura que vai financiar. Mas aí, olha o tempo que vai se perder até saber disso, se vai conseguir ou não. Mas é isso, é o que tem para hoje, basicamente é isso que quer dizer. E a gente não tem informação da UESP, porque a UESP vai ter reunião semana que vem para decidir se vai ter ou não os desfiles da UESP nessa data de abril ou se vai ficar em outra data, tá? Então, por isso que a gente não tem nenhuma informação. É difícil ter informação do acesso com a Liga sendo gestora. Até mais fácil, mas... É mais fácil, mas já é mais complicado do que a do especial, né? Não, sim. A informação é mais... Mas assim, a informação é quase que a mesma, né? Quando sai de uma, sai tudo ao mesmo tempo. Então é mais fácil de anunciar. Mas voltando à questão dos horários. Para saber só a questão de nivelamento. É fato que sempre vai ter a série da Elite que vai ser mais noticiada e as outras séries vão ter menos espaço. Não, porque às vezes a pessoa tá ouvindo, eles só estão falando de especial, não sei o quê, só para você que chegou aqui aos 48 minutos do vídeo, que a gente não é porque a gente não queira, tá? É por causa de questão de não tem mesmo informação. Não tem informação. Então, os horários dos novos horários, né? Aumenta meia hora, né? Antigamente começava às 9h30 e agora vai começar às 10 horas da noite. Além disso... Eu dou graças a Deus porque vai ser na semana da final do BBB. Que aí, tipo assim, em vez de cortar a escola toda, a escola vai estar no meio quando vai começar a transmissão, então é na parte que a Globo começa a transmitir de fato. Sim. É o meio da escola que a Globo começa a transmitir. Então, eu dou graças a Deus que adiou esse tempinho, tomara que a Liga RJ também faça um adiamento de horário, porque tecnicamente a Liga deve estar continuando, começando às 9 horas, se não me engano, 9h30. Uhum. Porque até agora não teve pronunciamento dizendo se vai mudar o horário ou não. Se seguir os últimos BBBs, né, o BBB 20, que teve 100 dias também, o domingo foi o dia de paredão que decidiu quem iria para a final, né, que foi o paredão do Babu, da Manu e da Rafa Kalimann, não, da Thelma, da Rafa Kalimann e do Babu. Então provavelmente vai seguir essa mesma questão. Então ali, ou deve cair no sábado.
Isso provavelmente Porque vai ser sábado ou 100 domingo. dias vai ser na segunda-feira. Então, provavelmente ou vai ser sábado ou sexta. Provavelmente pode ser sexta ou sábado. Eu acho que o paredão deve ser sábado. Por causa vai ficar 2 dias para votação. O fator de Ciro do Grupo Especial do Rio de Janeiro possa contribuir para isso. Isso aqui eu te garanto que isso aqui vai gerar um pouco de pressão, sim. Né? Porque acho que as pessoas vão estar. Segundo dia você vai ter ali Grande Rio, você vai ter Vila Isabel, você vai ter Matinho da Vila, né? Então talvez a Globo privilegie as escolas do Grupo Especial. Vai abrir com o Paulo Barros, gente. E Sim. só por aí você já vê o Paulo Barros que vai estar abrindo o segundo dia de desfile. A Globo não vai deixar o Paulo Barros, que a Globo gosta de comentar, das super facadas do Paulo Barros, não vai deixar de fazer esse comentário por causa de Big Brother. E assim, gente, é feriado, né? Então a Globo arrasta a novela para um horário mais... A novela que já não tá dando tudo de audiência, então, ou seja, é plausível. Tá em reta final, vai estar em Pantanal já, na época. Isso, então é plausível. Curiosamente, é o mesmo horário de São Paulo, tá? Porque de São Paulo, o que seria sábado, né? Começa sempre 22 horas, e a sexta normalmente começa 11 horas. Então, coincidentemente, provavelmente as duas vão começar no mesmo horário, né? Então fica aí, talvez... A Liga ainda não anunciou os horários, tá? A Liga ainda não anunciou os horários. Outro vi também não uma mudança, mas ficou decidido que o tempo mínimo é de 60 minutos e o máximo de 70. 60 minutos, nem o especial de São Paulo decide 60 minutos, né? Uma coisa bem, bem, bem bizarra. O número mínimo de alegorias ficou definido entre 4 e mínimo 4, máximo 6, com apenas uma alegoria acoplada, né? O famoso abre-alas. Cada escola poderá levar... tá? Mas normalmente é o abre-alas, né? Para dar aquele impacto inicial. Cada escola poderá levar até 3 tripés com 2 pessoas, além do elemento cenográfico da comissão de frente. Fica aí a dica para o Paulo Barros, que perdeu, né, alguns décimos preciosos por causa disso no carnaval passado. A Tijuca. E o número de componentes fica entre, no mínimo, 2.500 e, no máximo, 3.200 componentes. Isso aqui já é envolvido destaque, todo mundo já está envolvido aqui. Ou seja, é um enxutamento do carnaval por questões óbvias, né? Não tem como não fazer isso. Ainda estamos no meio de uma pandemia, né? Então, mas não é só por isso não, tá? Eu acho que não seja só por isso não. Já tem tempo de que queria ter esse enxugamento, essa diminuição de tempo. Eu acho que aproveitou uniu o útil ao agradável. Sim, mas se você leva 4.000 pessoas para desfilar, isso teria um impacto negativo, né? Então acho que por mais que com certeza, por mais que não seja objetivo, por mais que não seja objetivo, por mais que não seja objetivo, você não. Se o próprio prefeito disse que um dos motivos de ele adiar era exatamente o medo que ele tinha do ataque das escolas, então faz pensar que esse também seja um motivo, talvez não o principal, mas dessa questão da diminuição, né? Fica aí a questão, coisa que São Paulo já vai acontecer, inclusive na diminuição de pessoas. Então esse foi o tópico dos horários de desfile, né? Porque agora a gente vai para um outro tópico, que esse é o mais engraçado de todos, que a prefeitura entregou um projeto audacioso, eu acho que é audacioso, acho que é a melhor palavra, que faz lembrar lá no início dos anos 2000, né, na 2001, 2002, até 2003 mais ou menos, que é a nova iluminação personalizada e fixa para as apresentações às escolas de samba, no valor de 16 milhões de reais em parceria público-privada com o programa Luz Maravilha. Outra novidade é o recapeamento e novas caixas de ralo. Ao todo serão 37 novos... Meu Deus, do pai, finalmente. Ninguém aguenta mais andar de galocha no meio daquela Sapucaí. Passar de navio ali. Ao todo serão 37 novos mecanismos de evacuação. Só para quem não sabe, né? Anteriormente eram 33. É como se você... praticamente você colocar
maior do que já tinha, né? Então, agora vão ser 70 novos de evacuação de chuva, né? O recapeamento ele também já parte desse princípio, que agora é um piso, é um asfalto que já absorve melhor a água do que o outro. E além disso, pela primeira vez após mais de 30, essa informação que essa aspas que o próprio Fernando, o Paes colocou, né? Que após mais de 30 anos de Sambódromo, pela primeira vez, o Sambódromo recebeu o certificado dos bombeiros. Isso é uma coisa bizarra, né? Meu Deus, é porque todo ano tinha esse negócio. Vai ter carnaval, não vai ter carnaval. Sempre chegava na véspera, o bombeiro embargava por algum problema de fio solto no meio da arquibancada. Era sempre isso. Todo ano era o mesmo inferno. Basicamente era isso. A gente todo ano tinha show do Roberto Carlos e embargo dos bombeiros da Sapucaí. Só para lembrar que a cidade do Samba tem agora um corpo fixo dos bombeiros e agora o certificado dos bombeiros. E outra medida que foi anunciada é a evacuação mais ágil caso aconteça alguma questão no Sambódromo. Não esperem. E daí também a parceria da prefeitura e do governo com a Liga, porque está basicamente alinhado, todos os políticos locais estão alinhados com a Liga das Escolas de Samba, para vocês verem como o carnaval funciona melhor, podendo dar mais retorno quando isso acontece. Veremos nos próximos episódios. Uhum. É isso. Só para deixar em alerta para as pessoas, essa infraestrutura é de segurança, vamos dizer assim, geral. Não esperem que vai ter banheiros maravilhosos, isso não vai acontecer, tá, gente? A estrutura é para o desfile acontecer com mais agilidade, para não ter, sei lá, 1h30 de atraso, porque a pista está encharcada, porque não tem como entrar, entendeu? Mas nesse sentido que foi pensado. A iluminação, houveram os testes, e essa é uma coisa que não dá para saber, tem que esperar no dia, com a alegoria, com a comissão de frente. Então, eu imagino que, por exemplo, no setor de apresentação... O técnico deve ter, já deve testar, principalmente no da Viradouro, que é justamente o teste de som e de luz realmente vai fazer sentido agora de testar a luz, porque a luz era a mesma. Para que vai testar a luz? A luz era a mesma coisa. Agora vai fazer sentido. É que eu digo no sentido de que, por exemplo, até o Carnaval de 2020, a gente tinha a gente viu abrir alas, por exemplo, sabia que a comissão de frente ia acontecer e tudo mais, a roupa do casal de Mestre Pop Bandeira, a gente sabia como que era, porque estava ali o croquis, mas a gente não sabia como iria acontecer na avenida, né? Agora tem um adendo que é o extra do extra, porque a gente não sabe como que vai ser a comissão de frente, a gente não sabe nem como que é o tripé, e agora a gente não sabe como vai ser a iluminação pensada para essa comissão de frente, porque cada escola vai ter acesso à sua própria iluminação. Então, seja mais um grupo de profissionais do carnaval que vai ter que ser ou inseridos ou reinseridos. Da escola. Exatamente. Então, diferente lá dos anos 2000... Possivelmente vai ter que chamar o carnavalesco para ver se vai ornar com a paleta de cores. Fica a dica. Sim. Então, assim, é uma expectativa que eu tenho. Eu acho que, assim, se você investe para ter iluminação, e uma iluminação de show, eu tô esperando que as comissões de frente, principalmente pela primeira vez, eles já têm destaque, mas com essa iluminação, o casal pode ter mais destaque ainda. Pode ser realmente um show para eles, né? Que talvez era isso que faltava para o casal de Mestre Pop Bandeira ser, de fato, protagonista novamente dos desfiles. Então, acho que lembra quando tinha show no palco? Um palquinho que subia e colocava umas luzes de show. Então, possivelmente deve acontecer isso também com a bateria, eu tô ansioso. Não, assim, eu acho que assim, se for investido um valor alto, não um valor baixo, é um valor alto, eu espero que isso aconteça no dia do desfile. Claramente não vai estar tudo escuro, provavelmente não, até porque os fotógrafos iam matar todo mundo da liga, mas acho que as únicas pessoas que são preocupadas com isso são os fotógrafos, que eles não sabem como vai ser a iluminação. Então, mas assim, eu espero que isso afete de maneira positiva e a Globo. E a Globo também. Mas a Globo até pode gostar disso. A Globo pode até gostar, dependendo da iluminação, é até bom para ela. Porque ela já não investe tanto na questão de iluminação, fica uma coisa mais do sambódromo, então pode até dar um ar dramático pro negócio.
Porque, assim, diferente lá dos anos 2000, que era só a iluminação era toda escura e ela ficava iluminada conforme a escola ia andando, né? Agora não. O que foi vendido pela Liesa é que as escolas têm liberdade de escolher o modo de iluminação que vai ter. Então, seja, essa iluminação é fixa, então ela vai ficar para outros eventos. Então, eu traduzo que o sambódromo está nos planos de ser utilizado mais vezes, porque se você coloca isso como maneira fixa, então provavelmente o sambódromo vai ser utilizado. Então, a ver o que vai acontecer, eu espero que pro bem, né? Não tem como ser mal nisso, né? Acho que é impossível isso dar ruim, né? A não ser que falte energia, aí é outra história, né? Mas aí não teria desfile também, né? Se falta energia. Não, até tem. Já teve casos de faltar energia que a escola foi. Foi um caos, inclusive, né? Bem, agora o nosso último tópico, que é exatamente a questão de economia criativa e carnavalesca. Segundo o relatório de Carnaval de Dados, que é um órgão criado, feito em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, chegou-se à conta que o Carnaval do Rio de Janeiro arrecada um valor em torno de 4 bilhões de reais. A gente vê a diferença, né? Vitória tem uma estimativa de 20 milhões. Aqui a gente está falando de 4 bilhões, né? Um preço bem alto. Lembrando que esses 4 bilhões não é dinheiro que vai direto para a prefeitura, tá? Antes que as pessoas perguntem, esse dinheiro é como se fosse o seu dinheiro na conta bancária. Aquilo ali não existe. Aquilo ali é uma operação numérica. A não ser que você pega o dinheiro vivo, aí o dinheiro existe, mas aquilo ali é uma operação numérica. Esses 4 bilhões aqui é uma operação numérica também, que envolve imposto, envolve um monte de coisa. Se chega... igual assim, enquanto você acredita nela, ela vive. Lembrando o Leandro Hassum aí. É basicamente isso. Então, esses 4 bilhões aqui são vários números que incluem e chega nessa estimativa, tá? Outra novidade é a existência de mapeamento sobre os trabalhadores do carnaval como um todo. O propósito envolve a realização de um questionário que será apresentado a 43 mil profissionais de escolas de sambas e blocos de rua, como aderecistas, ritmistas e ambulantes. Até o momento, o levantamento inicial já identificou 75 ocupações. Então, ou seja, desses 43 mil pessoas, existem 75 tipos ou meios de você estar dentro dessa economia criativa. Então, ou seja... Só tem uma crítica a ela. Diga. Ao 75? Não, ao formulário de uma forma geral. Tem muita gente que não é do Rio de Janeiro, porque esse mapeamento é da prefeitura, por óbvio. Sim. Tem muita gente que não é do Rio de Janeiro, mas trabalha na cidade do samba, que fica no Rio de Janeiro, para um carnaval que é na cidade do Rio de Janeiro, não consegue se inscrever nesse mapeamento por ser, por exemplo, de Niterói, vir com a virada ouro para trabalhar no Rio de Janeiro. E aí essas pessoas não conseguem se inscrever porque não tem a opção de ser de outro município. Então é uma crítica contundente que deve ser feita, por exemplo, o pessoal de Nilópolis, que vai trabalhar na Beija-Flor. E aí, como é que vai se inscrever? Ele está trabalhando dentro do município do Rio de Janeiro, em empresas que ficam sediadas no Rio de Janeiro, por mais que as quadras fiquem em outras cidades, a maioria tem CNPJ da cidade, se eu não me engano. E, de qualquer forma, participa de um festival que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Então, deveria ter aporte para esses trabalhadores também, e não só as pessoas que moram nos bairros do Rio de Janeiro. Fica uma coisa muito exclusiva. É que assim, 43 mil profissionais, né, de escola de samba de bloco, provavelmente a gente vai ter mais profissionais de blocos de rua, né, porque a gente está falando aqui de ambulante. Então, provavelmente... E também, a gente também teria que ter a porcentagem das pessoas que trabalham nas escolas e nos blocos, né? Tem as pessoas que fazem os dois caminhos, né? Mas assim, eu imagino que assim, se esse estudo ele quer ser amplo, ele vai ser amplo até demais, né? Acho que ele vai... Porque assim, 75 ocupações é muita ocupação. Acho que uma escola de samba não tem 75 ocupações. Acho que o que eu conheço de escola de samba, acho que não tem 75 ocupações dentro de uma escola. Mas faltou esse tato, porque a gente tem também, não só no estado do Rio de Janeiro, como também gente que vem de Parintins para trabalhar aqui, e que são profissionais da cidade do Rio de Janeiro desde o momento que trabalham aqui. Sim. Ou eles vão ter que dar o endereço do barracão da cidade do samba,
E assim, com várias ressalvas, né? Se pedirem comprovante de residência, vai todo mundo entregar a conta de luz da Light de todo mundo ali no mesmo lugar, né? E olha só a coincidência. Mesmo nome. 40 contas do mesmo lugar. Aí é a questão. Dá para bular essa questão, né? Mas assim, se você. Aí é uma crítica que eu faço na questão do turismo, né? Que é vendido. Se você vende que o seu carnaval ele é nacional, e no caso do Rio de Janeiro, internacional, não faz sentido você limitar essa realidade para a prefeitura. Eu entendo que se o objetivo final é um financiamento para as pessoas, sei lá, moradores do Rio de Janeiro, até entendo. Mas mesmo assim, se você quiser fazer um mapeamento, você precisa contar o todo. Né? Porque, sei lá, o carnavalesco... A gente não está pedindo, por enquanto, a política pública efetiva. Vai gerar políticas públicas, mas a gente precisa dos números efetivos. Uhum. Porque assim, o carnavalesco que mora em Niterói, ou em Paulo Lopes... Barros é de Itaguaí, eu acho. Então, ele não é do Rio de Janeiro. Mas assim, ele afeta as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Eu não sei a cidade que ele tem casa, mas é lá pro lado lá de Itaboraí, sei lá, Itaguaí, sei lá, Itacuruçá, não lembro. É alguma coisa com isso. Eu ia falar Flórida, ele tem uma casa na Flórida. Não, também, mas eu tô falando aquela casa que aparece nas fotos que aparecia no Sambarado, lembra? Que tem os cachorrinhos. É por ali, pra aquele lugar ali. Então fica essa questão aí do relatório. São duas questões diferentes. Um relatório de dados, ele é mais no setor econômico, e o mapeamento dos trabalhadores de carnaval também está ali no desenvolvimento econômico, mas também envolve outros setores da Prefeitura do Rio de Janeiro. A ver o que vai ser feito com isso. Assim, o meu temor é que para 2023 o clima seja de normalidade, entre aspas, né? Acho que a gente não vai ter mais nada normal a partir de agora, né? Mas assim, que 2023 a gente tenha um clima de normalidade com o carnaval acontecendo na data que ele tem que acontecer. E isso aqui ser deixado de lado. Tipo, agora já conseguimos tudo, então agora tá ok, entendeu? Então acho que... E boa parte da imprensa deixou de lado os trabalhadores de carnaval, porque voltou o carnaval. Uhum. Imagina o poder público. Isso é uma crítica que eu faço, também uma meia-culpa no Também da Depressão, que por mais que a gente esteja fazendo vários formulários, várias coisas dedicadas aos trabalhadores de carnaval, a gente está fazendo menos do que fazia quando não se tinha carnaval. Uhum. Até porque a gente escoa de várias outras informações. Então, realmente é uma meia-culpa também, mas a imprensa também tem que chegar junto nisso, de uma maneira geral. É assim, é para elogiar, mas tem, assim, política pública que foi iniciada tem que ter pelo menos uma conclusão prévia, não exige nem pelo menos um relatório. Nem a definitiva, não tô nem cobrando a definitiva, pelo menos uma coisa prévia tem que ser apresentada, né? Porque se você gasta dinheiro para ter 43 mil formulários, né, ou se espera 43 mil formulários, e você chegou a 75 ocupações, então você já tem alguma coisa ali para ser mostrado, né? Não sei o que. Sim, mais do que o formulário que a Também da Depressão fez. A gente teve, se eu não me engano, a gente chegou a 100 e pouco, e ali a gente tinha cerca de 20 e poucas ocupações. É isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Alguma informação extra? Diga. Eu tenho informações extras. Informe. Informações extras exclusivas. Então, gente, a partir do dia 7, isso daí é muito legal também, que dá aquele clima de que tá chegando, vai começar um enredo de samba no RJTV1. A partir do dia 7 agora, 7 é o quê? Domingo ou segunda? Segunda-feira. A partir de segunda-feira a gente tem um enredo samba no RJ1. Isso quer dizer que a Globo já está em clima de ritmo de festa, como diria o Silvio Santos. Além do que a propaganda da Brahma também está passando com o Alcione e o Arlindinho, que possivelmente é mais uma patrocinadora do carnaval. Depois de muito tempo a Brahma voltou. Isso daí é até impressionante. O Emerson ficou impressionado com isso. Então são duas informações que a gente pode colocar aqui que tá chegando, que agora pode ser que venha aí, porque se a Globo vai começar a exibir esses enredos de samba e tem mais um patrocinador anunciando todo dia que vai ter carnaval em abril, pode ser um vem aí.
A minha surpresa da Brahma é que a Globo, lá no início dos anos 2000, teve uma briga séria com a Brahma em relação a patrocínio. Até que a Globo fazia pirraça, né? Pegava a Kaiser, pegava a Skin, pegava cervejas que ninguém bebe, e, tipo, só para afrontar a Brahma, que já tava lá com seu camarote bem postado no Rio e depois em São Paulo. Então, ou seja, Nem exibiu o primeiro carro da Grande Rio, que até hoje todo mundo reclama disso. todo mundo que ficou curioso com aquele carro, né? Por isso que eu fiquei espantado, né? Mas eu também fiquei espantado no sentido que pra mim já era óbvio, né? Se a Brahma foi a única que patrocinou todos os eventos de carnaval da Globo desde a pandemia, então não faria sentido a Brahma ficar tão assim receosa com o que iria acontecer, né? Acho que ali rolou mais A propaganda da Brahma tá mais tipo, eu voltei agora pra ficar, né? tipo isso. É um gostinho de eu voltei, com a Alcione e com a Arlindinho. Que faz lembrar até do ano passado, né? Só que é outra propaganda, tá, gente? Não é a mesma, é outra. Não é a mesma. Que Eu faz gostei lembrar. mais dessa, e você? Eu gosto mais dessa, porque a outra eu achava meio brega. Eu não gosto desse clima meio emotivo, isso pra mim eu acho meio chato. Mas eu Esse prefiro aí essa. tá mais um clima de vem aí. Sim. E assim, outra coisa que faz fazer o Vem Aí é a Liga de São Paulo sustentar desde Sirius no mesmo dia do Rio de Janeiro. Ela não ia fazer isso à toa, né? Então provavelmente vai ter, né? Então, ou seja, ela não iria comprar essa briga, né, sem necessidade, né? Então acho que é um outro motivo de que talvez a gente vai ter mesmo, né? Assim, é só se acontecer uma coisa muito séria, né? Tomara que não, gente. Quem fala que vai acontecer alguma coisa séria é porque tá torcendo contra o vírus, não é nem mais o carnaval. A pessoa tá querendo que a pandemia se estenda, porque não é possível. A pessoa fala assim, vai ter mais pandemia. Gente, não vai ter, pelo amor de Deus, acabou. A partir de agora a gente só vai fazer manutenção de vacina anual igual a da gripe. Para as pessoas pararem de morrer. Vacinem-se, inclusive. É o que esperamos. É o que esperamos. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem a gente volta com outro episódio. Provavelmente é um episódio um pouco mais discursivo. Não vai ser exatamente um episódio news. E também não vai ser um IE Pergunta, que vai ser mais pra frente com os fotógrafos. Aliás, a primeira pergunta que eu vou fazer: o que vocês esperam da nova iluminação de São Bódromo? Aí, essa pergunta talvez seja um tanto quanto polêmica ali entre eles. E fazer isso pelo pessoal do Rio e o pessoal de São Paulo é o que você espera das cutucadas que vocês vão levar do camarada. Não, eles vão ficar presos no setor. A informação que rola é que os fotógrafos vão ficar num ponto fixo do São Bódromo de São Paulo. Eles não vão poder mais andar. A pista vai ficar só na Globo e do apoio da Liga. Não vai ter mais fotógrafo, a não ser o fotógrafo da Liga, né? Que aí ele é da Liga, né? Seria errado ele não estar na pista. Mas o que se espera é que os fotógrafos fiquem só no espaço do São Bódromo. Não podem mais ficar andando, porque o camarote reclamou. Só pra você ver o poder do camarote em São Paulo. É o que São Clemente já falou em 2019, já falou em 1990. E a Peruche já anunciou isso em São Paulo também na década de 90, um tema muito parecido. Então, ou seja, fica aí o nosso aguardo. Semana que vem a gente volta com o nosso debate, algum debate que a gente vai falar. Não sei qual vai ser, mas vai ter. Até a próxima, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais. Não deixe de curtir e comentar esse vídeo. E até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. Tchau, gente.